never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Hoje é um dia muito importante para a nossa igreja, porque hoje é o dia que nós celebramos Pentecostes. Então, vamos começar nossa reflexão com uma pequena oração. Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho do dia é João, capítulo 20, dos versículos 19 a 23. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiveres, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, esse trecho do Evangelho, ele inicia imediatamente depois do relato da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, no domingo, ao amanhecer, a Maria Madalena se dirigiu, foi em direção ao sepulcro onde repousava o corpo de Jesus. Chegando lá, Maria se assustou, porque ela encontrou o sepulcro vazio e aberto, e imediatamente ela se dirigiu de volta então aos discípulos, a Pedro e a João, que era o discípulo amado, pensando que alguém havia removido o corpo de Jesus. Então ela conta para os discípulos o que ela tinha visto. Então Pedro e João imediatamente saem correndo em direção ao sepulcro, e quando eles chegam lá, eles são tomados por um misto de perplexidade e maravilha. Em seguida, eles retornam à casa e Maria fica lá sozinha, sem entender direito tudo aquilo que tinha acontecido. Então, quando ela está lá sozinha, pouco tempo depois, o Jesus ressuscitado ele acaba se revelando a Maria, que vai então anunciar novamente aos discípulos aquilo que ela tinha presenciado e vivido. No início, logo após a morte de Jesus, por causa do medo das autoridades, os discípulos costumavam se reunir a portas fechadas, à noite, E é num desses encontros que Jesus novamente aparece, e ele se coloca no meio dos discípulos, anunciando. Isso é simbólico porque Jesus é o centro da comunidade, ele é o ponto de referência, e todos os encontros só acontecem por causa dele, Ele é o motivo de todas as reuniões. E nesse encontro, Jesus 2 vezes transmite a paz aos discípulos. Ele diz: A paz esteja convosco. Essa paz, que na língua hebraica é shalom, ela não representa apenas a tranquilidade. Ela significa serenidade, tranquilidade de espírito, confiança, uma vida plena, sem preocupações. E é isso que Jesus nos oferece. Jesus ele nos mostra que ele vence a morte e que não temos por que ficar com medo, com receio mais. Então ele transmite essa paz para garantir essa serenidade, essa tranquilidade e garantir uma vida plena. Bom, meus irmãos, a festa de Pentecostes que celebramos hoje, ela está intimamente ligada com a antiga festa das colheitas que os judeus celebravam. Essa festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa, certo? E eles celebravam a entrega da lei de Deus a Moisés no Monte Sinai. E nós, católicos, celebramos então a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre Maria. Vocês percebam essa conexão, porque lá no Antigo Testamento o céu havia se aberto para dar a lei de Deus aos homens. E aqui, novamente, o céu se abre, mas para derramar o Espírito Santo para os escolhidos. Também existe uma conexão muito interessante nesse evangelho, porque no início,
quando Deus cria os céus e a terra, tudo é vazio e sem forma, e as trevas cobriam o abismo, mas era o sopro de Deus que pairava sobre as águas. Então, quando Deus fez o homem, também foi com um sopro que ele deu a vida. E aqui nesse relato do Evangelho, é com um sopro que Jesus transmite o Espírito Santo. Então, com esse sopro de Jesus, ele não dá apenas o Espírito, ele nos dá uma vida nova. Então, ele nos envia, né? Com esse dom que ele nos oferece, nós somos então enviados para cumprir a nossa missão. E Jesus insistentemente prometeu que ia enviar o Espírito Santo. E como São Paulo nos diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for sob a ação do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos e sobre Maria desce sobre nós no batismo, mas cada um de nós recebe um dom diferente, apesar de ser o mesmo Espírito. Novamente, citando São Paulo, há uma diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. E a cada um é dada uma manifestação de Espírito para o proveito comum. Isso quer dizer que cada pessoa é única e que nós devemos respeitar apesar de todas as suas diferenças e aprender a conviver com suas qualidades, seus defeitos, certo? Nós não vivemos isolados, nós vivemos numa comunidade. E por isso nós devemos levar uma vida digna da vocação para a qual fomos chamados, né? E com toda a humildade e amabilidade, com grandeza da alma, devemos nos suportar uns aos outros, certo? E também nós não devemos deixar que nesse momento o individualismo tome conta das nossas ações. Principalmente nesses momentos difíceis de isolamento, é muito tentador que nos esqueçamos do próximo e pensemos só em nós mesmos. E esse é um momento oportuno de relembrar essas palavras, né? E nos entregarmos, né? Lembrarmos que Jesus nos envia e que devemos usar os nossos dons, os nossos talentos para a edificação do próximo, para a comunidade, para ajudar o outro a crescer. E a gente não pode esquecer também que nesse encontro de Jesus com os apóstolos, ele deu a chave com a qual eles pudessem viver plenamente. Jesus disse: a paz esteja convosco. E essa paz que Jesus oferece é a garantia da tranquilidade para enfrentar os desafios e fazer a missão para a qual fomos chamados. Por isso, meus irmãos, agora eu convido vocês para fazermos uma oração, pedindo então que Jesus derrame sobre nós seu Espírito, né, para que Ele nos fortaleça e nos oriente para cumprir a missão para a qual fomos chamados da melhor maneira possível. Vamos fechar nossos olhos um instante. Ó Senhor Jesus, Mestre, que com teu sopro renova todas as coisas da terra, sopra sobre nós o Espírito para que sejamos intrépidos e possamos, sem temor, sair e anunciar tua palavra, para que saibamos utilizar nossos dons e carismas para cumprir tua missão e para anunciar teu nome. Faz com que sejamos como o profeta Isaías, que reconheceu a si mesmo como um pecador de lábios impuros, e faz com que, assim como ele, não hesitemos em responder teu chamado, pois do mesmo modo, né, quando Deus pergunta a quem enviaria em missão, Isaías não hesita e responde: eis-me aqui, envia-me. Vem, Senhor Jesus, colocamo-nos diante de ti, para que transformes nosso coração e faz com que possamos servir como exemplo para o próximo, anunciando teu nome e transformando vidas. Vem, Senhor, derrama teu Espírito e nos guia para cumprir tua missão. Purifica nossas almas, nosso coração, nossos lábios e faz com que consigamos edificar o irmão e ajudar o próximo, sem nos esquecer que é em teu nome que fazemos todas essas coisas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, pessoal, por hoje é essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. E falar que desejo que vivamos esse período de paz e fortalecidos com a fé no Senhor. Fiquem com Deus e até mais.
céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do